sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma edição do Dia de Campo ABC Feijão GTEC. Meu nome é Matheus Caetano, estou aqui para ajudar o pessoal na mediação. Vou passar a palavra aí para o Pedro Sarmento da Embrapa para ele apresentar aí as pessoas que vão palestrar um pouquinho hoje aqui para vocês. Obrigado, Matheus. É uma satisfação a gente estar aqui junto com a Conceição, pesquisadora da Embrapa, o Arley da Iara, especialista em desenvolvimento de mercado da Iara, parceiro nosso. E vamos começar, né? Falar da estação de eficiência de adubação, um tema bastante importante. O nosso dia de campo vai tratar de basicamente todos os temas do plantio à colheita. Então, a ideia é integrar, né, sistemas integrados pensando em altos rendimentos para a cultura do feijão. A gente fala do sistema, mas o foco do dia de campo é feijão, né? Nós vamos Isso. ter as cultivares, vamos ter os parceiros nossos que são focados em feijão, mas a gente Uhum. não pode esquecer que o feijão está inserido no sistema e, e o pivô, né, também não vai só feijão. Isso. Esse é um ponto bastante importante para a gente enfatizar, integrar todas essas culturas para obter maiores rentabilidades aí. Uhum. Vamos passar a palavra para eles, então, né? Vamos lá. Então vamos começar agora falando sobre demanda de nitrogênio, né, Pedro? Nas culturas e na parte da produção do feijoeiro. Isso. E vamos aproveitar a presença da Conceição e do Arley para explorar bastante esses blocos aqui em termos de demanda de nitrogênio, épocas de aplicação de nitrogênio, Uhum. fontes, e balanço de nitrogênio nesse primeiro bloco. Isso aí. Então, Conceição, fala um pouquinho para a gente essa parte da demanda de nitrogênio pelas culturas e potencial produtivo. Como é que a gente pode abordar essa temática? Em relação à demanda, né, de nitrogênio pelas culturas, a gente sabe que o nitrogênio é o nutriente com maior demanda, né, que as plantas necessitam em maior quantidade para se desenvolverem, para crescerem e produzirem. O feijão não é diferente disso, né? A gente sabe, por exemplo, que a soja ela demanda em torno de 80 kg de N por hectare para produzir 1 tonelada, mas a gente sabe também, né, que esse nitrogênio da soja vem, a maior parte dele, mais de 85% da fixação biológica de nitrogênio, né? Uhum. Culturas como milho também são altamente exigentes de nitrogênio, a principal cultura, aliás, o milho, né, é uma das culturas que demandam mais fertilizantes nitrogenados no Brasil e uma pequena parte desse nitrogênio que vem da fixação, né, às vezes com o uso de azospirilo. E o feijão, né, dentro do sistema, é uma cultura que, infelizmente, ainda não temos tecnologia em termos de fixação biológica de nitrogênio para suprir todo o nitrogênio que a cultura necessita, né, toda a demanda do N. Então, uma parte desse N a gente tem que suprir via fertilizante nitrogenado. E qual que é a demanda de nitrogênio, né, da cultura do feijão? É uma demanda relativamente alta, em torno de 40, 42 quilos de N a planta necessita acumular durante seu ciclo para produzir 1 tonelada de grãos. Uhum. Então, se você fizer uma relação direta de 40 quilos, né, de N, se a gente for pensar em 4 toneladas de feijão, já dá 160 quilos de N, né, por hectare de necessidade. Então, esses 160 quilos de N vem de algum lugar, vem de Sim. várias fontes. Vem do solo, né, uma das principais fontes de N é a matéria orgânica do solo. Então, a boa parte do N necessário para o feijoeiro e para as demais culturas vem do nitrogênio do solo, da mineralização. Pode vir também da fixação biológica, né? Se a planta foi inoculada, se a inoculação foi eficiente, a adulação foi eficiente. E para complementar, né, essas fontes que vêm do solo, da fixação, temos que fornecer também uma parte via fertilizante nitrogenado. Então, essa demanda vai depender, logicamente, né, do potencial produtivo da cultura, né? Então, quanto maior o potencial produtivo, né, maior vai ser a demanda de N para o feijoeiro. E isso vai depender também, claro, dos cultivares, né, do Conceição, sistema. posso fazer essa? Pode. Em relação a esses 160 quilos que você comentou, se a gente tem mais ou menos na média os produtores fazendo de 100 120 quilos de ureia, esses outros 60, então,
a gente pode pensar que eles estão vindo da fixação e do que a gente tem de nitrogênio no solo, mais ou menos de 40 a 60 quilos. Existe a gente pode considerar esse estoque de 60 quilos de nitrogênio, mais ou menos, no solo e via fixação? Você perguntou a respeito dessa Se... demanda e da necessidade, quanto que poderia vir do solo da fixação, né? Isso. Tá, existem dados, né, que mostram estimativas, né, de quanto de N que pode vir tanto do solo, né, da mineralização do material orgânico, quanto da fixação biológica de nitrogênio. Alguns estudos mostram que entre 30% a 60% do N demandado pelo feijão pode vir até da fixação biológica, dependendo da eficiência, né, dessa fixação. Como que foi essa inoculação, que foi feita de forma correta, se a nodulação foi boa, né, se existe condições daquele ambiente, né, para que isso ocorra. Mas não é uma relação direta, nem sempre é 30, nem sempre é 60, né? Às vezes, inclusive, é zero. Então, pode ser que, inclusive, você faz uma inoculação e, ao invés de ocorrer a fixação, está ocorrendo, inclusive, gasto de energia, né? E a fixação biológica em si não está ocorrendo. Mas as estimativas que a gente faz, em torno de pelo menos 50 a 60 quilos de N, a gente pode considerar uma boa inoculação, ela pode fornecer, né, para o feijão. A matéria orgânica do solo tem algumas estimativas que mostram que entre 3 a 5% de mineralização da matéria orgânica, né, por ano. Isso pode fornecer aí variar de 70 a 120 kg por hectare ano da matéria orgânica. E esse fluxo depende, é contínuo, vai depender muito da situação, do teor de matéria orgânica, das condições climáticas, né, etc. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte: a maior parte do N de um ciclo de cultura vem do solo, vem da matéria orgânica do solo. Quando você faz uma adubação, eu aplico 100 kg de N por hectare com um fertilizante nitrogenado, a eficiência de recuperação, né, quanto que a planta recuperou de nitrogênio daquele fertilizante, ela não é 100%, né? Muitas vezes, em média, é 50%, mas pode ser 30%, pode ser 25%, dependendo da cultura. E para onde que vai o restante? Para onde vai esses 50%? Né? Vai para o solo. E aí que vem a importância de você ter um manejo que mantenha esse nitrogênio no solo, porque, embora a gente sabe que o residual de nitrogênio, né, é muito baixo, não é igual ao fósforo, mas se você conseguir manter esse nitrogênio no sistema, não perder nem por lixiviação, nem por politização, então é muito mais fácil. Com certeza, com o passar do tempo, a longo prazo, né, você mantendo esse nitrogênio no sistema, você vai enriquecer esse solo com matéria orgânica e esse nitrogênio vai continuar ciclando no sistema, vai retroalimentar os cultivos. Então, agora eu vou fazer um resumo do que você perguntou aí, né? Se eu for, vamos supor que eu tenho um potencial de produzir 5 toneladas por hectare de feijão. Eu vou necessitar em torno de mais de 200 kg de N, né? Minha demanda. Uhum. Eu vou aplicar 200 kg de N no fertilizante nitrogenado? Provavelmente não, porque a gente sabe que tem uma fonte de N que é matéria orgânica, né? Mas a gente vai ter que complementar. E como que eu chego a esse número, né? Quanto que eu devo aplicar de N? Aí vai depender de quanto que você tem, de uma estimativa que você vai fazer. Se você fez nodulação ou não, se você está usando planta de cobertura ou não, se seu solo tem um elevado teor de matéria orgânica ou não. Mas, em média, a gente sabe que para a gente obter produtividades acima de 4 toneladas por hectare, a gente precisa de um pouco mais de N do que os 80 quilos. A gente tem, por exemplo, um experimento lá na Embrapa Arroz e Feijão, que nossas doses de N utilizadas eram até 120 quilos por hectare de N, experimentos da Iara, né? E aí, recentemente, a gente adicionou alguns tratamentos, inclusive para fazer teste de calibração com sensores, e adicionamos doses maiores, 160, 200 kg de N por hectare. E no último cultivo a gente teve uma grata surpresa, né? Apesar de ser o feijão depois de milho, que sabe que tem uma relação bio-CN maior, tem uma resposta maior de nitrogênio, que essas doses de 160 kg por hectare que proporcionaram produtividades elevadas, acima de 5 toneladas por hectare de feijão. Então a gente verifica assim, que nem sempre o sistema, né, ela fornece a quantidade de N que realmente é necessário para altas produtividades. Então, se você tem realmente na sua área um potencial produtivo maior, você precisa de um aporte maior de nitrogênio mineral, porque para manter, né, esse potencial produtivo. Bom, depois que a Conceição trouxe para a gente que
o potencial a gente ainda pode melhorar, né, Conceição? Explorar melhor essa parte do potencial das culturas. O Arley pode abordar para a gente essa parte do como utilizar melhor os recursos, né, Arley? Pensando em nitrogênio, do ponto de vista da indústria, como é que a gente poderia tratar esse nutriente, né, com mais atenção e explorar ele de uma maneira mais eficiente? O que você acha? Perfeito, Pedro. De fato, os fertilizantes nitrogenados, quando a gente compara com os demais, com os fertilizantes potássicos e os fosfatados, é aquele que tem maior custo por ponto de nutriente, né? De conhecimento, esse ano foi muito comentado a esse respeito, que existe uma dependência de utilização de recursos não renováveis, né? Exemplo do gás natural, e isso é muito importante porque deve revestir as pessoas que trabalham na agricultura com um senso de responsabilidade de utilizar bem o fertilizante nitrogenado, né? Que utiliza um recurso não renovável, é um insumo finito, né? Embora existam algumas iniciativas, a exemplo do que a própria área está fazendo, de construir alguns pilotos para a fabricação de amônia verde, né? Mas isso ainda é muito incipiente, embora tenha um potencial importante, pensando no futuro da produção de fertilizantes nitrogenados, mas de fato, atualmente a indústria está toda baseada na utilização de fertilizantes nitrogenados, em que a matéria-prima base de fabricação é o gás natural, é o petróleo, né? E então, da mesma forma como a importância desse nutriente nas plantas, né, seja através da utilização do nitrogênio que advém da matéria orgânica, da fixação biológica ou da fertilização mineral, é importante que os agrônomos, os produtores, né, as pessoas que trabalham no dia a dia tenham essa consciência, né, do forte, da responsabilidade que tem de utilizar o insumo de uma maneira adequada, para que de fato extrair o melhor potencial daquilo que ele é capaz de fazer, né? Que é promover o crescimento e agregar na produtividade das plantas, né? A gente está tratando especificamente sobre o nitrogênio, né? Mas o nitrogênio não faz nenhum milagre sozinho, ele vai depender dos outros nutrientes para que a planta consiga expressar o seu potencial produtivo. Mas de fato, quando a gente pensa no cultivo do feijão, a exemplo de outras culturas também, é o nutriente que tem a maior taxa de acúmulo, né? Então, é necessário estar atento a esses aspectos que a Conceição trouxe, né? Essa dinâmica do nitrogênio no solo, essa correlação com a parte microbiológica do solo, o comportamento do nitrogênio enquanto o nitrogênio mineral, o nitrogênio orgânico dentro desse sistema. Mas assim, o ponto que eu gostaria de trazer aqui na minha abordagem nesse momento é de fato a gente ter a consciência, né, de estar utilizando bem esse insumo para que de fato ele se torne depois sacas de feijão, né, que é o mais importante. Você comentou um pouco sobre amônia verde. Não sei se explica para a gente como é que funcionaria esse projeto. Hoje basicamente toda a produção de fertilizante nitrogenado ele advém da fabricação de amônia. E para a produção de amônia, através do processo da extração do nitrogênio do ar, do gás atmosférico, existe a necessidade de uma fonte de energia, né? Sim. E o objetivo da amônia verde, da produção de amônia verde, é ter uma alternativa à utilização de gás natural, utilizando energias renováveis, para que ela seja utilizada no processo de fabricação de amônia, que é essa matéria-prima inicial, né, que dá origem a todos os fertilizantes nitrogenados. Então isso já existem, a Yara tem trabalhado na Austrália e aqui no Brasil em plantas que trabalham com insumos, né, que permitam utilizar uma fonte de energia renovável, né, ainda em escala de piloto, mas vislumbrando no futuro realmente que a produção de fertilizantes nitrogenados ela não tem uma dependência exclusiva da matriz energética petróleo, né? Ela tem a possibilidade de utilizar outras fontes de energia nessa primeira etapa do processo, que é a conversão do nitrogênio atmosférico em amônia. Eu acho que esse já entra essa questão da eficiência de uso dos fertilizantes, eu acho que já entra na questão da época, né? Qual que é a época de aplicação de nitrogênio?
Eu acho que é uma das perguntas que eu já tinha aqui também. Sim. Baseado em tudo isso que você já falou, que tem a disponibilidade na matéria orgânica, tem a disponibilidade na fixação biológica, como que seria essas épocas de aplicação para ser mais eficiente? Uhum. Pode responder já? Pode. Tá. A questão de época de aplicação, né, tem muito a ver com a marcha de absorção do nutriente pela planta, ou seja, quanto que a planta começa a acumular mais rapidamente nutriente, né? Uhum. Isso é um dos pontos, né? Por exemplo, o feijão, por exemplo, ele começa a acumular mais rapidamente o nitrogênio, assim como outros nutrientes, né? Mas o nitrogênio é mais importante, que é por causa da produção de biomassa e crescimento vegetativo, a partir do V4, né? Que são três, quando aparecem as três trifólios. E aí é muito rápido essa demanda, começa a crescer muito rapidamente. E depois tem um segundo pico, né? Tem até um pico maior de absorção, que é entre R6, R7, né? Que começa a acumular mais nitrogênio ainda. Então, são dois picos muito fortes de absorção. Mas a planta acumula nitrogênio durante praticamente todo o ciclo, até enchimento de grãos, né? Então, assim, mas como a planta precisa de nitrogênio para crescimento vegetativo, então é importante que, inicialmente, né, tenha esse nitrogênio disponível no solo. A partir do V4, então, tem que ter bastante nitrogênio disponível no solo. Bom, como eu falei, né, parte desse nitrogênio vem da própria mineralização da matéria orgânica, do estoque de N no solo, Uhum. mas a gente precisa complementar, né, uma parte desse N com adubação. Então, o que é importante primeiro? Primeiro é fornecer pouco nitrogênio no plantio, é importante, por causa do enraizamento, né, que o nitrogênio é importante para a formação de raiz. Aí, logo em seguida, fazer adubação de cobertura é importante por causa desse crescimento. E aí, essa época de você aplicar em função da demanda da planta vai depender de outros aspectos, que não só da própria demanda da planta. Por exemplo, do sistema, né, da palhada que está no sistema, da quantidade, da qualidade. Por exemplo, você fazer uma adubação do feijão após milho, né, após uma palhada de milho, é diferente de se fazer adubação de feijão após uma palhada de soja. Né, que a gente, primeiro, porque soja tem um residual de nitrogênio, né, tem um aporte de nitrogênio. Milho tem uma maior quantidade de palha e uma relação CN mais elevada. Então, por exemplo, a época de aplicação, quando se faz adubação nitrogenada de cobertura do feijão depois de um plantio com milho, é importante se antecipar um pouco dessa adubação, não aplicar lá no V4, onde começa a maior demanda, né, mas antecipar essa aplicação até para o plantio, ou nos próximos 10 dias após o plantio, para você evitar, né, aquela imobilização que ocorre. Para você fornecer nitrogênio, porque ocorre uma imobilização do nitrogênio do solo pela palhada, né, Sim. pelo micro-organismo, para a decomposição da palhada. E aí, esse nitrogênio, como está imobilizado nos micro-organismos, ele falta para a planta. Então, o fornecimento de N pelo solo diminui por causa da demanda pelo micro-organismo. Então, ocorre uma mobilização temporária ali. Então, é importante que você antecipe essa aplicação, né, de cobertura até antes daquela fase de maior demanda da planta, para que você evite essa falta de N por causa do processo de mobilização. Então, aí, assim, você está considerando não só, né, a demanda da planta, mas também a questão do sistema, da palhada do sistema, você antecipa. Sim. E aí você pode complementar depois, né, mais para frente, ou no R5, a partir do R5, esse nitrogênio, que onde corre um pico maior também. Então, assim, como eu falei, a época de aplicação, eu acho que é importante colocar um pouco de N no plantio, de 20 a 30 quilos, e depois fazer uma adubação de cobertura, ou duas, né? Aí vai depender do sistema. Uhum. Mas sempre pensando que a maior demanda ocorre a partir do V4, e aí até R7 a planta está absorvendo N. Então, é interessante ter no sistema para que no momento de pico ela já tenha um aporte para puxar esse nutriente. Exatamente. É importante que haja disponibilidade, Perfeito. né, para no momento que a planta necessitar, nos momentos de pico, estar lá disponível no solo para que a planta absorva e acumule e depois ocorra a translocação para a produção dos grãos, o preenchimento de grãos. Minha pergunta foi respondida. Conceição, se eu tenho uma palhada, por exemplo, você comentou do milho, mas vamos supor que eu fiz uma palhada de milheto, deixei o milheto uns 40 dias e depois dessequei e fiz todo esse manejo. Ou a própria braquiária. Eu entro com uma adubação nitrogenada antes do plantio do feijão, então. É uma
faz sentido fazer essa prática. Você fala antecipar a adubação nitrogenada para plantas de cobertura. Exato, mas após a dessecação. Após Assim, depois que dessecou. isso. Tá. Você fala antes do plantio ou depois do plantio? Antes do plantio do feijão. Plantio do feijão. Ou depois do. Assim, eu já posso ter plantado também, mas aí eu joguei pensando justamente em toda essa a mineralização e mobilização do nitrogênio, eu poderia antecipar, assim, pensando numa camada, né, numa palhada de relevância, assim, que eu consegui fazer uma boa palhada. Certo. Existem alguns trabalhos, né? Até o pessoal de São Paulo já fez vários trabalhos com antecipação de adubação nitrogenada quando faz esse plantio de braquiárias, né? Com blendetos, com bastante produção de matéria seca. E eles verificaram que realmente, quando você faz não todo o N, né? Porque chega a ser um pouco arriscado você antecipar 100% da adubação para antes do plantio, né? Mas houve resultados positivos, né, de melhorar o crescimento da planta, até aumento de produtividade, quando você antecipou uma parte desse N para até antes do plantio do feijão, né? Porque você teve um arranque melhor do feijão, teve um desenvolvimento inicial melhor, você comparado com as parcelas que não foram aplicadas, foram feita essa antecipação, observou um desenvolvimento inicial mais lento, onde não foi aplicado, uma planta um pouco mais amarelada, e depois teve algum incremento de produtividade quando fez a antecipação, né? Então, de fato, assim, dependendo da quantidade de palha, né, da situação do solo ali, de teor de matéria orgânica, você vê que realmente houve uma produção muito alta de matéria seca, né? E às vezes compensa você fazer uma antecipação, assim, da parte da adubação de cobertura. O tipo do solo interfere um pouco nessa disponibilidade também, não. Nessa época que eu vou fazer. Não vai ser só a palhada. Assim, porque quanto mais matéria orgânica tiver o solo, né, maior é o potencial de mineralização, assim, de fornecimento de N pelo solo. Então, assim, solos mais arenosos, solos mais com pedras, né, com cascalhos, fugiu a palavra. Mas cascalhentos, obviamente, tem um menor potencial de fornecimento de N. Sim. Então, mais cuidados, né, a gente tem que ter com esses solos. Né? Então, mais atenção ainda, né? E aí pode ser até que a resposta seja maior, né? A gente tem trabalhos mais com solos mais argilosos, né? Mas solos arenosos realmente mais sensível, né? E maior potencial de resposta aí. E a estratégia nesse caso, Conceição, é fornecer nitrogênio para que você consiga ter a mineralização daquele material que tem uma relação CN mais alta e que depois o saldo fique positivo para o que vai sobrar daquilo de todo o nitrogênio para o feijão. Exatamente. A estratégia é essa. Exatamente. Na verdade, você está fornecendo nitrogênio para os micro-organismos, né? Porque assim, se tem uma relação CN alta, o que acontece? O micro-organismo precisa de nitrogênio, porque a relação CN do micro-organismo é em torno de 10. Então, para uma relação CN de uma palha de, vamos supor, 30, né? Ele precisa sair de 30 para 10. Então, ele precisa incorporar nitrogênio para decompor aquele carbono lá. Então, ele vai retirar o nitrogênio de onde? Do solo, né? Então, se ele retira do solo, aí o que acontece? Diminui a disponibilidade para a planta. Então, quando você põe na forma de fertilizante, você está fornecendo aquele nitrogênio que o micro-organismo precisa. Então, temporariamente ele imobiliza, mas mais para frente ele vai retornar aquele nitrogênio para o solo, vai mineralizar o nitrogênio. Bem, Conceição, sobre esse tema, né, eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito desse projeto que tem sido conduzido, essa parceria entre a IAR e a Embrapa, né, que surgiu de uma necessidade que a companhia identificou de entender um pouco mais a respeito dessa questão da dinâmica do fertilizante mineral, não só dentro das fábricas, né, no processo de transporte, mas principalmente no processo de utilização lá na lavoura, né? Se você puder comentar um pouco a respeito dessa sua experiência com esse experimento. Claro. É muito interessante, é um prazer falar desse experimento, né? Porque, na verdade, assim, acho que é o único experimento no Brasil com tantos anos, né, de duração. A gente vai entrar no décima safra agora. Desde 2013, 2014 que a gente começou esse experimento lá, né? É muito interessante porque, assim,
Normalmente, os experimentos com nitrogênio, né, com fontes de nitrogênio, até com manejo de adubação mesmo, são de curta duração, né? 1 ano, 2 anos, no máximo 2 anos o pessoal termina, finaliza, ou então muda de área, né? Publica e pronto, chega a uma conclusão. Só que a gente observou o seguinte, né? Nós tivemos na Rede Fértil Brasil, que é um projeto grande que a gente tinha na Embrapa, tivemos uma série de experimentos com nitrogenados, né? Assim, acho que mais de 50, né? E todos de 1 ano ou 2 de duração, e comparando fontes e essas tecnologias com liberação controlada de nitrogênio, com estabilizadores, com inibidor de urease. E a gente notava sempre o seguinte, assim, que foi muito comum a gente observar, que havia alguns produtos, né, tinham eficiência em comparação com a ureia, liberava menos, perdia menos volatização de amônia e tal. Mas aí, quando a gente media a produtividade e outros aspectos, né, absorção de nitrogênio pela planta, não dava diferença nunca, né? Mesmo o fertilizante convencional, como nitrato de amônio, nitrato de amônio de cálcio e sulfato de amônio, nunca dava diferença com a ureia, mesmo a gente sabendo que a ureia tinha perdas até de 30% do N aplicado, né? Então a gente falou, mas complicado isso, né? Por que que isso acontece, né? Porque, como eu falei, uma das principais fontes de higiene é a matéria orgânica. Então, assim, no primeiro ano, segundo ano, você não consegue verificar essas diferenças, mesmo a gente sabendo que uma fonte é menos eficiente do que outra. E foi então que veio essa minha proposta para a Yara, na época, falou, eu queria propor para vocês a gente fazer um experimento, sim, mas só se for de longa duração, né? Para a gente observar o que acontece, qual o impacto dessas perdas com longo prazo, como que isso vai se comportar, né? Qual a sustentabilidade de você utilizar uma fonte mais eficiente, uma fonte menos eficiente, né? Qual o impacto disso no balanço de nitrogênio e depois balanço positivo ou negativo, como que isso vai impactar na qualidade do solo. Yara comprou essa ideia nossa, né? Eu achei muito interessante. E aí estamos com mais de 10 anos de experiência de campo. E esse experimento tem nos mostrado coisas muito interessantes, né? E uma delas é justamente isso, né? Nos primeiros 3 anos que a gente fez o experimento lá na Embrapa Arroz e Feijão, a gente nem resposta de nitrogênio nós tivemos. Ou seja, produzimos 12, 13 toneladas de milho, mais de 3 toneladas de feijão, soja, e sempre sem resposta aí nos primeiros 3 ciclos, nas primeiras 3 safras. Para vocês verem que nitrogênio não é muito simples, né, de trabalhar. Mas a gente falou, não, vamos manter, né? Essa ideia é essa mesmo, vamos ver o que acontece a longo prazo. Aí no quarto ano, aí começou a ter as diferenças de produtividade em relação ao nitrogênio, mostrando o quê? Que já o nitrogênio que veio da matéria orgânica não era suficiente para sustentar a produtividade. E com o passar do tempo, a gente começou a observar as diferenças entre as fontes, né? Entre ureia e nitrato de cálcio amônio, que são as fontes principais que nós estamos avaliando, avaliamos também sulfato de amônio, né? E fomos observando isso, né? Por que isso ocorreu? A gente foi observando que a ureia, né, ela realmente haviam perdas, dependendo do ano e da cultura, né? Acima até de 30, teve um ano que teve 38% de perda da ureia aplicada, né? Uma dose de 38. 38% de perda. De 100 quilos que a gente aplicou, por exemplo, no tratamento, perdeu 38 quilos. Então, isso, com o passar do tempo, nessas perdas acumuladas, foram impactando a produtividade. Então, a partir do quarto ano, a gente começou a ver as diferenças, né? Dessas perdas na produtividade mesmo, impacto na produtividade. E isso foi se mantendo, né? Dentro do quarto ano até hoje, a gente continua vendo as diferenças. A unidade de cálcio amônio, que é a Arabella, né? Ela sempre produzindo mais numa determinada dose. E isso foi impactando também na matéria orgânica do solo. A gente tem observado nos últimos anos que estava ocorrendo a diminuição do estoque de carbono, de nitrogênio no solo, com o uso de ureia, né? Por causa dessas perdas. E também nesse ensaio a gente verificou também, fez análise econômica, a gente verificou que com o tempo, né, compensa economicamente utilizar mesmo uma fonte que menos concentrada de ureia. E a nossa preocupação agora, a gente começou a pensar o seguinte, poxa, se a ureia, né, com uma fonte que a gente aplica a lanço, né, que tem esse potencial de perdas, quanto que a gente está perdendo de matéria orgânica, né? Digo assim, perdendo a oportunidade de acumular matéria orgânica no sistema, por causa justamente dessas perdas de N. Sem contar o que o Arley bem colocou, né, questão ambiental, né? Porque a amônia também é um dos gases que impacta diretamente no efeito estufa, o próprio óxido nitroso, né? Que a gente mede também esses gases, né, no experimento. E outra coisa que a gente tem observado também, né, além do impacto na matéria orgânica,
essa questão de acumular menos N no sistema. A gente observou que, além de diminuir a produtividade, né, com essas perdas, a gente tem acumulado menos N no sistema, assim, menos N no milho, menos N no feijão. Então, a ciclagem de nitrogênio diminuiu e, por conta disso, né, por redução dessa ciclagem, também está impactando no estoque de carbono no solo. Então, assim, depois de tanto tempo, a gente já chegou a uma conclusão de que as perdas, né, por volatilização, elas realmente impactam na produtividade a longo prazo. E a nossa preocupação agora é saber o quanto que impacta na sustentabilidade, nessa manutenção da matéria orgânica do solo, porque a gente sabe que matéria orgânica do solo é o nosso principal atributo, né, solos tropicais, que matéria orgânica é importante para retenção de cálice, é importante para uma série de processos dentro do solo, para dinâmica de nutrientes, né, qualidade do solo, física, química, biológica. Então, assim, eu acho que chegou o momento da gente, né, fazer fertilizantes mais eficientes mesmo, né? Que a ureia ela tem que ser mais eficiente, tem que melhorar. E a gente, o quanto possível, puder utilizar outras fontes, né, mais eficientes, talvez todo ano não consiga por causa do custo, mas a gente fazer um rodízio, né, de fontes, isso é importante, porque a gente observou que o uso continuado de ureia, né, em condições que ocasionam perdas, né, que tem potencial de perda de volatilização, acaba impactando não só na produtividade, na rentabilidade a longo prazo, mas também, né, na própria sustentabilidade do sistema por conta da mineralização da matéria orgânica do solo, né, redução do acúmulo da matéria orgânica. E aí que vem a questão do balanço, né, balanço, né, de nutrientes que é muito importante. Quando a gente vai fazer o dimensionamento de quantidade de nitrogênio, por exemplo, a ser aplicada, a gente leva em conta não só a demanda, né, da planta, do sistema, mas também quando está saindo, quando está sendo exportado, né, as entradas e as saídas. Esse balanço é muito importante que ele não seja negativo, porque se você está retirando mais que você está colocando, né, seja por fertilizante mineral, ou seja, via fixação biológica de nitrogênio, para plantas de cobertura, para soja, se o balanço está sendo negativo, exportando mais do que está sendo incorporado no sistema, acaba que isso impacta também na qualidade do solo, né, na teor de matéria orgânica do solo, e isso a longo prazo tem um impacto também muito forte, né, que a gente às vezes não mede, mas que é muito importante. Então, nesse experimento, né, a gente está resgatando isso, a gente está avaliando a questão de qualidade do solo, de atividade enzimática, né, essa questão dos estoques de carbono no solo, não só a parte de agronômica, mas a parte de qualidade também, A parte de bioanálise. bioanálise, e ver como que a gente consegue retirar desse experimento de longo prazo, né, índices, né, de sustentabilidade que a gente possa, né, ajudar o produtor a tomar decisão, né, com relação a isso aí, principalmente com relação a esse balanço de nutrientes. A gente leva muito em conta isso, né, para que esse balanço não seja... É muito importante que esse balanço não seja negativo, porque a gente observou justamente que em parcelas que a gente não faz aplicação de nitrogênio, que são as parcelas de controle, né, uma queda, né, vertiginosa do teor de matéria orgânica. E também nas doses mais baixas, né? Então a gente observa isso. Então é muito importante que, né, na hora de fazer a adubação, a gente leve em conta não só a demanda, mas também o que está sendo exportado, para que o equilíbrio, né, ocorrer o equilíbrio, a gente nunca põe no sistema menos do que a gente está exportando, né, que isso é muito importante. Então, não só para nitrogênio, como para outros nutrientes, mas nitrogênio também. Esse é mais ou menos isso. Se você chamar mais atenção a algum ponto, à disposição. A gente sempre lembra daqueles conceitos do 4C, né? Sim. E de fato, acho que ter uma investigação um pouco mais ampla permite ter mais clareza, né, na escolha da fonte, entendendo que elas têm disponibilidade diferente, concentrações diferentes, características diferentes de utilização, né? Mas que de fato hoje não é só medir, eu espero produzir tanto, né? A atividade agrícola e a utilização de fertilizantes, ele norteia também as questões ambientais, né? Com certeza. Então essa é uma preocupação que de fato tem que estar na agenda, né, Conceição? Tem que estar, porque nosso mercado consumidor exige, né? Assim, cada vez mais, né? Só desculpa. Os 4C são os conceitos de boas práticas, né, do uso eficiente de nutrientes,
dose certa, fonte certa, no momento certo, na época certa. Ah, sim. Se a gente conseguir acertar Todos tudo esses isso, que quatro não é C, não é fácil, né? fácil, principalmente para nitrogênio, né? Exato. Aí, Mas assim, a ideia é essa, né? Que o bom manejo, né, seja feito com base nessas quatro premissas, de fazer a escolha certa, né? De fonte, de dose, de época de aplicação, do momento, do local de aplicação. Então, assim, entre esses quatro Cs, a fonte é um deles, né? É importante a gente ter essa consciência, né? De que, às vezes, a escolha da fonte também é muito importante. Assim, mas se eu sou um produtor que estou fazendo basicamente minha adubação com ureia, Você tem que fazer o papel de advogado do diabo aí. É. Gente. Faça o papel do Você vai advogado ter do que, diabo. você vai ter que compensar nos outros Cs. Ou você vai ter que ajustar a dose, ou você vai ter que alterar o momento de aplicação ou a forma de aplicação. Então, assim, esse conceito 4C ele é muito rico por conta disso, sabe? Porque ele, assim, não tem alternativa ruim. Uhum. Existe decisão Decisão, inadequada de exatamente. utilização, que passa por esses aspectos. é importante Por exemplo, rotacionar a fonte Sim, e avaliar qual que são as doses, o que sim. fazer, a hora certa Por de exemplo, fazer. no exemplo, Uhum. na situação que a Conceição trouxe, né? Passado todos os anos em que houve um decréscimo de nitrogênio no sistema, se o. Lógico, aqui a gente está numa condição experimental, né, sim, sim. Conceição? É diferente de uma condição de campo, né? Mas se a persistência na utilização da fonte que tem menor eficiência, ela requererá o quê? Uma Aumento da dose maior, dose, Sim. exatamente. É isso que entendeu? os dados mostram. Então, assim, não é que a fonte é ruim. A fonte ela tem uma característica que, se eu conhecer essa característica, eu vou ter que manejar de uma maneira diferente. Uhum. E aí eu vou ter que entender, mas dentro desse Justo. contexto, esse aumento de dose, ele é interessante? Ele é econômico? Qual o Ele é impacto, viável né? do ponto de vista de aplicação? Então Exatamente. tem alguns porquês que precisam ser respondidos, né? Certo. Aí não é, É, não é a questão do... Eu entendo o ponto que o Pedro trouxe, mas é a questão de conhecer e da maneira como utilizar da melhor forma aquele insumo com que o manejo produtor melhor. adquiriu, né? Uhum. Inclusive porque, assim, existem alternativas de manejo da própria ureia, né? Que você pode reduzir Sim, essas perdas. Uma delas, claro, é incorporar a ureia. Se você incorpora, perda não existe, praticamente é nula. Uhum. Né? Você passa a ser um fertilizante com eficiência próxima do nitrato de amônio, nitrato de sulfato de amônio. Outro ponto é assim, claro, que você tem que contar com a. Se chover, você aplicou areia no solo seco, choveu e incorporou no solo, diminui drasticamente o potencial de perdas, né? No sistema irrigado, por exemplo, que é o manejo que a gente recomenda? Aplicar no solo seco, né, e depois fazer irrigação após a aplicação. Esse é Uhum. assim, são manejos que se pode ser Uhum, feitos também para você reduzir esse potencial de perda de polinização. Agora, é o que o Erna falou, em sistemas de sequeiro, né, de verão, é muito mais difícil você fazer esse planejamento. Ah, eu apliquei aqui, ficou 5 dias sem chover. Aí você corre o risco de Sim. perder, né? Claro que existem outros manejos, própria inibidores de urease no mercado tal, que reduz essas perdas. Mas o que a gente mostra, assim, o que o experimento mostrou é que existe um potencial de que se você utilizar só a ureia no sistema, você acabe reduzindo, perdendo esse nitrogênio que você é aplicado, e isso impacta no acúmulo de N no sistema, né, no solo, e que a longo prazo você vai requerer uma dose maior para você produzir a mesma coisa. Entendi. A gente falou sobre várias fontes de, sim, de, de nitrogênio. Só que a questão operacional, tem que lembrar disso também, né? perfeito. Fazendo um resgate, né? Assim, já estou alguns anos no trecho, né? Mas eu me lembro que essa decisão de aplicar nitrogênio a lanço na superfície Uhum. não foi uma decisão fácil no sentido de que, do ponto de vista operacional, solucionava uma série de problemas, né? Sim. Vocês imaginam na dinâmica que é a agricultura hoje se o produtor tivesse que utilizar um cultivador para localizar a ureia no solo, Uhum. Com certeza. com todos os desafios de janela de plantio, de momento de Nossa. aplicação, de dimensionamento de parque de máquinas, de mão de obra, né, que é Sim. uma questão muito sensível. Só que o que aconteceu? A decisão foi muito rápida, né? E será que o setor estava preparado
para adequar aos outros Cs, né, que a gente discutiu lá, para extrair o melhor daquele insumo? Certamente não. Tanto é que eu me lembro naquela época, ali em torno de 2010, foram muitos trabalhos investigativos da questão de volatilização. Né? Antigamente ninguém falava sobre volatilização. E a partir de um determinado momento isso virou um objeto de pesquisa muito intenso, né? Porque de fato a estratégia de aplicação mudou e houve uma alteração, né? Então eu acho que antecedendo até a questão da aplicação do fósforo a lanço, a aplicação do nitrogênio a lanço foi um marco dentro dessa mudança que houve na estratégia, né? Sim. E outros aspectos que são importantes levar em consideração, que hoje a eficiência operacional ela tem uma particularidade em relação ao melhor aproveitamento daquele insumo, do fertilizante nitrogenado, mas existe também, deve haver uma preocupação se eu faço uma boa distribuição desses nutrientes, né? E isso passa por características físicas dos produtos, né? A exemplo da densidade, do tamanho do grano, né? E o que a gente observa, que cada dia que passa, o intuito é, em virtude de ter um maior rendimento operacional, ter operações e máquinas capazes de fazer cada vez mais uma quantidade de área maior por unidade de tempo, né? E isso passa também pelo fertilizante, né? O fertilizante ele precisa trabalhar, a máquina e o fertilizante eles precisam trabalhar sincronizados para que de fato o produtor consiga fazer uma boa distribuição daquele nutriente contido nele. Porque se não houver essa sincronização, a gente vai promover a aplicação de doses exageradas em alguns pontos e de baixa dose em outros pontos da lavoura. E aquilo que a gente busca, que é promover plantas num ambiente propício para que ela tenha um bom potencial produtivo, a gente não vai conseguir criar. Porque de fato eu vou estar promovendo o quê? Vou estar promovendo zonas dentro da lavoura em que eu tenho excesso de nutriente, que no caso do nitrogênio pode ser um problema, né? Isso pode agravar o problema de doenças. Em outros casos, falta, né? Então, assim, é importante ter conhecimento disso. Os fertilizantes nitrogenados, eles têm diferenças básicas com relação à densidade, a tamanho do grano. Isso está diretamente associado à faixa de aplicação. Sim. E, por consequência, está associado à questão da eficiência operacional, né? Então, já existem alguns trabalhos, né? A empresa já fez trabalhos nesse sentido que demonstram o impacto, né? Dessa questão física do produto. E um dos trabalhos que foram conduzidos, que foi no Paraná, em 2015, observou-se, por exemplo, que numa faixa de variação, numa faixa de aplicação de 30 metros, o coeficiente de variação, quando a gente compara, por exemplo, o nitrato de cálcio amônio, que no caso da Yara é o Yarabela, e a ureia, existe uma diferença muito grande de coeficiente de variação. E que se a gente admitir um coeficiente de variação baixo, o ideal seria trabalhar com a ureia numa faixa de 19 metros. Mas assim, hoje eu tenho consciência que são poucos produtores que têm essa consciência de que é um produto menos denso, embora trabalhemos hoje na agricultura com ureia granulada, e que a distribuição passa por adequar o ajuste do equipamento à densidade do produto, né? Porque a gente está tratando aqui, quando a gente fala de aplicação de fertilizantes a lanço, ali é o efeito balístico, né? Você tem uma força imprimida num grano e ele vai alcançar determinada distância em função do tamanho do próprio grano e da densidade dele, né? Então, esses aspectos são importantes, né? O que a gente tem visto é cada vez mais a adubação a lanço, ela seguindo o tamanho das barras de pulverização para que de fato não tenha mais amassamento na lavoura ou maior compactação, né? Recentemente a gente teve as feiras aí, né, que aconteceram e a gente se impressiona. A indústria cada vez mais produzindo equipamentos com uma capacidade maior de cobertura de área. E isso, de certa forma, o fertilizante precisa correr junto, né, para que de fato a questão operacional não seja comprometida.
Quando a gente fala em apertar o fecho do operacional é que fica difícil, né? Porque assim, a gente nunca quer aplicar 50 hectares por vez. A gente quer aplicar 200 hectares de uma vez só. Então é difícil mesmo. Você regular exatamente entra dentro dos 4C, né? Não tem jeito. Perfeito, perfeito. Não tem jeito. A gente tem que apertar tudo. A questão, acho que a gente já pode entrar numa questão muito interessante. Eu vou falar interessante porque tá dentro da minha área, eu sou recém-formado, só que eu gosto muito dessa área de tecnologia. Como é que a gente tem essas tecnologias? Quais são os resultados? Vocês estão na parte da pesquisa, que eu estou no campo, né? Mas assim, eu vejo muito a questão de sensores multispectrais, sensores igual eu vi há muito tempo. Hoje eu não tenho mais contato com o clorofilômetro. Eu queria que vocês explicassem para a gente como é que dá para ajustar isso dentro dessa tomada de decisão. Como é que eu vou fazer qual que é o critério que eu devo seguir baseado nesses dados? Porque hoje a gente tem várias formas. Tem drone, satélite, sensores térmicos, e por aí vai. Eu não consigo nem definir quantos são. Como é que fala um pouquinho pra gente dessa parte? Quais os resultados que vocês têm dessa área? Porque para mim é muito interessante. Então, assim, trazer tecnologia é sempre legal dentro da nossa área. Perfeito. Eu vou fazer um primeiro Fica à comentário, vontade. Conceição, e depois a gente bate uma bola aí com relação a isso. Bem, na década de 90, a Yara tomou uma decisão de que ela precisava desenvolver um sensor que permitisse ter além daquela expectativa de produtividade, ou do quanto de nitrogênio que existe no solo, né, que é um parâmetro que a gente não usa aqui no Brasil, mas que em países de clima temperado é utilizado nesse critério de decisão de quantidade de nitrogênio aportado. A empresa desenvolveu naquela época, através de um centro de pesquisa, né, que fica na Alemanha, ela desenvolveu um índice, né, que ficou conhecido pelo produto comercial, que foi o sensor que desenvolvido após a criação desse índice, que foi o N-Sensor, né? Então, a primeira parte desse projeto foi o desenvolvimento desse sensor e de um índice de acúmulo de biomassa e uma correlação do quanto de nitrogênio seria necessário para a aplicação, né? Aí houve todo um trabalho agronômico pesado por trás disso, desenvolvimento de tecnologia. Isso teve início ali na meados da década de 90 e esse equipamento existe até hoje, né, no mercado, em diferentes países sendo utilizados. Recentemente, a companhia ela aproveitou, né, a facilidade com que temos hoje de imagens de satélite, né, com qualidade multiespectral, a exemplo do que você comentou, Matheus, e associou essa leitura do índice de biomassa nessas imagens de satélite, né? Sim. Então isso permitiu que tenhamos hoje essa tecnologia do N-Sensor, além daquela possibilidade de utilização do sensor, que ainda existe, mas a possibilidade de utilizar essa tecnologia em um aplicativo, né, que a empresa tem trabalhado nos últimos anos, né, que é o WetFarm, e que permite a utilização das imagens de satélite, a aplicação desse índice, né, de biomassa, o N-Sensor, chegando ao ponto de, para alguns cultivos, exemplo da cultura do milho e do trigo, de termos uma última etapa do processo, que é uma distribuição de nitrogênio na área em função dos índices de biomassa, ou seja, tentando ser mais assertivo, ou aplicando nitrogênio onde tem mais chance de resposta, né? Seja onde tem menos biomassa ou mais biomassa. Então essa é um pouco do contexto, né, do que a Yara desenvolveu nos últimos anos, em termos de tecnologia, de ferramenta, em busca de ter mais opções nesse desafio, né, de ser assertivo com relação à escolha de dose e de fonte, né, ou seja, de melhor utilizar esse Sim. insumo do fertilizante nitrogenado. Até no time de aplicação isso vai interferir, né? Porque se eu posso ter uma imagem hoje real do que está acontecendo e de como corrigir, aonde e a quantidade, você já tem uma ferramenta na mão sensacional, não tem jeito, né? Você gera Perfeito. ali índices, áreas de manejo que dá para corrigir. Especificamente, igual a gente está falando desde o início, né? Trazer uma eficiência, um horário certo. Realmente. Perfeito, perfeito. E assim, hoje já existe uma diversidade de possibilidades de obtenção de informação, né? Uhum.
o que que eu visualizo para o futuro, né? De que essas coisas estejam interagindo, né, Conceição? A Sim, gente vinha conversando sobre isso, né? Por exemplo, a utilização de clorofilômetros, em que você tem uma leitura na hora, né? E que pode estar associada àquela interpretação numa imagem de satélite e fazer o refinamento, né? Uhum. Que aí eu acho que a gente sai daquela tradição de definir dose de nitrogênio em função de expectativa de produtividade Sim. somente, né? Uhum. E passa a utilizar mais elementos para que de fato essa escolha seja bastante assertiva, né? Eu acredito até que a Conceição tenha trabalhado, né, com essas ferramentas. Acho que seria interessante se ela pudesse comentar aí. tá. Eu acho que sim, esse é um grande desafio, né? Sim. A gente definir mesmo dose, até momento adequado de aplicação de nitrogênio nas culturas, né? Por meio de dessas tecnologias, né, de sensores e tal. Acho que assim é um grande caminho que a gente tem, né, para avançar, mas é um caminho que a gente deve investir, eu acho, porque o diagnóstico é muito importante, né? É. Não só de quanto aplicar, mas qual o momento mais adequado para aplicar, qual a necessidade da planta naquele momento, para nitrogênio ser muito importante, que a gente sabe dessa dinâmica, né, que o nitrogênio tem no sistema. Assim, de ponto de experiência que nós temos, a gente não lembrar para arroz e feijão, nós temos uma experiência com clorofilômetro, né, o nosso colega Pedro Silveira, né, ele estudou há muitos anos essa parte de clorofilômetro com feijão, né? E ele desenvolveu o índice de suficiência de nitrogênio, né? Com as quantidades corretas a aplicar a cada variação de leitura. E tem esses métodos publicados, né? Tem publicações, tem na Embrapa Arroz e Feijão disponível com o uso do clorofilômetro, né? Uhum. Então isso está assim, tá bem estabelecido para adubação de cobertura no feijão. Mas, assim, tem alguns pontos a avançar com relação ao clorofilômetro, né? Acho que um deles, por exemplo, o Pedrão desenvolveu essa tecnologia para fazer adubação de cobertura no V4, né? E a gente sabe que em algumas condições a gente precisa antecipar essa adubação, né? Em outras situações a gente precisa fazer uma complementação dessa adubação mais para frente. Então, eu acho que a gente pode avançar nisso, por exemplo, tentando fazer isso, né? Uma segunda fase de estudos para como definir melhor essa complementação da adubação nitrogenada aí a partir de R5, no TR7, acho que uma coisa a gente pode avançar. A outra é realmente tentar correlacionar, né, os vários índices, né, de sensores via drones ou até por meio de satélite com leituras que possam ir lá confirmar no GPS, Sim. né, com áreas de referência. Então, assim, eu acho que existe um caminho grande para a gente percorrer ainda, mas um caminho que com certeza pode ter um benefício para todos nós. A gente pode avançar nesse conhecimento e para Uhum. esse conhecimento se transformar em recomendação de uso, de aplicação, né? Tem um aluno nosso de doutorado que está trabalhando em sensores lá, de vai se fazendo diversas validações, inclusive com o uso de correlações com clorofilômetros. Não é fácil, né? Não é É, simples porque a gente sabe que o grande problema desses sensores é justamente a calibração, né? A gente precisa exatamente. de ter calibrações bem consistentes, né? Para a gente poder transformar isso em recomendação. Mas é um caminho que está aberto e que tem muitas possibilidades, né? E a gente pretende avançar nisso, né, Arlen? Espero que a gente consiga dar melhor resposta. Mas eu acho que assim, a gente vai caminhando, né? Se a gente avançar um pouco nessa questão do clorofilômetro, vai ser interessante para fazer complementação de adubação, né? No estágio mais avançado de desenvolvimento da cultura. E, e depois refinar isso, né? Com outros sensores, com o próprio incenso, ou com o Uhum. uso de outras imagens. E acho que assim, a tendência é essa, né? A gente É. usar Big Data, usar essas informações, usar cada vez mais o conhecimento para a gente tomar a decisão, né? Espero que a gente chegue lá. E ainda é um. A gente fala que é uma coisa muito. Nossa, mas ainda é muito pequeno. É muito É muito pouco, pequeno. a gente Hoje que está se avançou muito pouco. popularizando Exato. agora. As respostas que a gente ainda vai ter é que realmente são. Essas validações realmente são muito importantes para a gente saber. Sim, Porque trabalhar com sensores ali, um dia, você pega alguns dias o satélite não pega, alguns dias o por drone questão das. porque tem nuvem. Exato. Então você fica você fica refém da natureza, né? Assim, a Então gente são viu, muitas calibrações a possíveis. gente viu no passado, a gente tem essa experiência dos pessoas que trabalham com isso, né? Avança um pouco, a gente fala, agora vai decolar, né? Aí para em algum ponto, né? Algum gargalo ali. E não avança muito essa questão né, do diagnóstico por Sim. imagem, né? Infelizmente.
por Ainda índices, não ainda elimina, não né? decolou muito, né? Eu acho que parou muito nessa questão de calibração, mas eu acho que a tendência é cada vez mais pessoas trabalhando nisso, então penso que deve evoluir no futuro próximo. É isso aí. O Matheus, o clorofilômetro no feijoeiro, ele é uma tecnologia interessante. Sim. O problema é que você tem que saturar uma área, fazer uma superdosagem de nitrogênio e aí ter essa área de referência. Uhum. A partir dessa área de referência, você compara o seu pivô com essa área. Então, assim, passa por essa dificuldade operacional também. O custo do aparelho, o próprio custo, né? Sim, A gente tem poucas opções de aparelho, Uhum. mas eu acho que com esses novos aplicativos, se a gente conseguir ter uma área de referência, assim, não ter a necessidade de saturar uma área no pivô para ter uma referência, né? Sim. Tem que buscar essas facilidades. Mas o fato é que nós já tivemos pivô que com a utilização do clorofilômetro, comparado com uma área, metade do pivô nós utilizamos o clorofilômetro, na outra metade não. Nós produzimos um saco a menos e gastamos 50% menos de ureia. Sim. Então, assim, é uma baita de uma Aumentou a ferramenta eficiência, mas muito eficiente manteve a produtividade. e Aumentou a rentabilidade. aumentou a rentabilidade. Uhum. Show. Mas a gente precisa melhorar toda essa parte operacional aí. É. Mas é uma crescente. Eu vou falar como eu gosto e eu vejo os meus colegas hoje. É uma crescente. A tecnologia dentro da agricultura é uma crescente que hoje a gente está só no biquinho, é porque agora que está começando. E fala que é uma evolução muito grande, mas tem 5 anos aí que os drones estão voando, que os satélites, mais 10 anos que os satélites estão pegando imagens e estão vindo melhorando os sensores. Estamos no começo. É empolgante. isso aí, vocês são mais jovens aí, tem que entrar, né, estudar. Entrar de cabeça, né? Tá certo. E eu acredito que seja conectado aos desafios, né? A gente, especificamente na cultura do feijão, né? A gente vem trabalhando nesse grande objetivo de obter uma produtividade, exemplo do que acontece hoje na cultura da soja, né? Sim. De obter os 100 sacos, né? E certamente vai passar por muitas dessas coisas, além de várias outras, né? Que a gente não, a gente só está tratando de um pedacinho do Pedacinho. conhecimento, né, Conceição, aqui nessa conversa São nossa. os ajustes finos que terão que ser feitos. Sim. Né? E até relembrando o pessoal do dia de campo, né, que lá vão ter oportunidade de interagir com Dia várias 15 áreas de do julho conhecimento. de 2022, mais uma edição do Dia de Campo da BC Feijão. Mas eu acho que é um tijolinho, né? E cada um contribuindo com o seu tijolo, Uhum. no sentido de fato, dar uma resposta à sociedade, né? Hoje a gente vive assim, uma preocupação muito grande com essa questão da segurança alimentar, né? Sim. E, e isso nos reveste de um compromisso muito forte, né? Assim, enquanto integrantes da cadeia, enquanto brasileiros, né? Que é um país importante dentro desse cenário. Sim. E tratando de uma cultura que é extremamente importante do ponto de vista alimentar, que é a cultura do Uhum. feijão, né? Uhum. Então, Extremamente sensível. Conceição, pensando nos pivôs, nesses ambientes que a gente quer dar o salto de produtividade, sair desses 60 sacos, passar para 80, 90 sacos de feijão por hectare. Como que a gente, como que deve ser construído esse ambiente? Como é que a gente tem que pensar em níveis de adubação? Fala um pouco para a gente sobre isso. Pergunta. Assim, não é só a adubação que vai resolver, não, lógico, né? Que tem uma série de manejos aí, desde a escolha de cultivar, né? Até final do cultivo, manejo de aplicação, etc. Para dar esse salto de produtividade aí, né? De 60 sacos para 80, 90, aí não é uma tarefa muito trivial, não. Mas assim, vamos focar então no ponto de vista de construção do ambiente, pensando na qualidade física e biológica do solo, né? Bom, primeiro de tudo, é o que eu acabei de falar, assim, não vamos pensar só na química do solo, né? Acho que é importante ter em vista que o ambiente passa por uma boa qualidade física, né? Biológica, diversificação de culturas, né? Sem compactação. A qualidade química do solo para feijão é essencial que você zere o alumínio, né? Se possível até
camadas mais profundas, abaixo de 20 centímetros. O feijão é uma cultura muito exigente em cálcio, em saturação por base elevada, em pH acima de 6, né? Então, justamente para disponibilizar, colocar esses nutrientes na máxima disponibilidade, porque é uma cultura com baixa eficiência de absorção, de aquisição de fósforo, então precisa de enraizamento. Então, primeiro ponto, do ponto de vista químico, claro que eu já falei, né, do ponto de vista biológico, quanto mais diversificado o sistema, melhor, com plantas de cobertura, né, com plantas que têm um aprofundamento de raízes diversificadas, mas em maior volume, mais profundos. O ambiente, do ponto de vista de doenças, né, é muito importante que o solo tenha um equilíbrio, né, do ponto de vista de patógenos. Então, assim, isso é muito importante para esse salto de produtividade, né, pivôs muito antigos que tenham um histórico de doenças elevado, dificilmente a gente vai conseguir de uma hora para outra, né, dar esse salto, né? A gente sabe que isso impacta bastante na produtividade, mas assim, para melhorar esse ambiente, é isso aí, diversificação de culturas, né? Se possível, introdução de plantas de cobertura diversificadas aí, levar a saturação por base do solo, trabalhar para feijão em torno de 70%, 80% é importante, fazer um perfil, né, de raízes, um perfil com levar a teor de boro, magnésio no solo, cálcio, né? Fósforo, a gente sabe que os solos já estão bem ricos em fósforo, em potássio também, dificilmente você vai encontrar deficiência. Mas, assim, do ponto de vista químico, eu chamaria bastante atenção para essa questão da correção do solo, né? Que às vezes a pessoa passa despercebido, tá lá 50% de saturação, 45%, lá, eu vou deixar a minha calagem para o ano que vem, e aí você está perdendo produtividade ali mais do que você aumentar a dose de fertilizante, que inclusive é um insumo muito mais caro do que uma correção, não um calcário. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Quanto às doses, né, eu acho que trabalhar bastante na questão de reposição, né, a ver a quantidade que está sendo exportada pelas culturas dentro do sistema, né, às vezes tem o sistema soja, feijão, milho, feijão. É importante ter esse conhecimento, né, de quanto que você está saindo de nutrientes, se possível fazer análise de grãos dentro da própria fazenda, ter esse conhecimento, né, de quanto que está sendo aportado via fertilizantes, quanto que está saindo nos grãos, para poder ajustar, né, essas doses de fertilizantes, porque, claro, quanto mais se produz, você está exportando, né? Então, para você dar esse salto de produtividade, você tem que ajustar também a essas doses, né? O feijão, dentro do sistema, é uma cultura muito exigente em fósforo. A gente tem dados que mostram que, mesmo solos com teores muito acima dos níveis críticos, né, o feijão às vezes responde a adubação fosfatada. Assim, coisa que milho não responde, soja não responde e o feijão responde. Então, assim, qual a estratégia que a gente está adotando até em experimentos, né, fazendo essas validações, é o quê? Para a questão de rendimento operacional, se a gente tem que privilegiar alguma cultura, né, para aplicação de determinado nutriente, que seja aquela cultura mais exigente. No caso do feijão, por exemplo, a gente sabe que o feijão é uma cultura bastante exigente quanto à adubação fosfatada. Se a gente puder antecipar, por exemplo, um fósforo que ia para o milho ou que ia para a soja, para o feijão, é muito mais interessante. A gente sabe que o feijão é mais responsivo. E se a gente tirar o fósforo do feijão, ele vai sentir, mas da soja ou do milho não. Isso é um ponto, né, para adubação de sistema que a gente tem que puxar. Claro, sempre pensando em não colocar menos do que, né, a planta está extraindo o sistema, porque assim, se você tem uma tecnologia que te promete, por exemplo, reduz a sua adubação em 50% e aplica um produto X, e você sabe que aquilo está te colocando menos do que a planta está exportando, isso no longo prazo vai dar algum problema. Então, eu não acredito nessa tecnologia, porque milagres não existem, né? A gente sabe que algumas tecnologias melhoram a eficiência do uso de nutrientes, ajuda, né, a absorção, mas milagre ele não vai fazer. Ele não vai tirar um fósforo, não existe para colocar lá. Então tem que pensar nisso. Cuidado com o estoque que você tem de nutrientes no seu solo para você não perder no longo prazo com um produto que não vai te entregar aquilo que você precisa. Isso para fósforo, né? Acho que falei que o feijão, por ser exigente, eu aplicaria o fósforo sempre no feijão, nunca tiraria do feijão. O nitrogênio não tem assim muita flexibilidade de manejo, né? É muito difícil antecipar nitrogênio de uma cultura para outra, isso dá problema de mobilização,
liberação de nitrogênio dentro da biomassa é mais lenta, né? Não é como o potássio. O potássio, ao contrário, é o nutriente que tem mais flexibilidade, né? Para utilizar no manejo do sistema, porque é um nutriente que não está dentro de nenhum composto, está livre ali na planta, no suco celular. Então, assim, rapidamente, em menos de 30 dias, 15, 30 dias, está todo liberado e a planta subsequente ela pode absorver. Então, assim, é um nutriente muito interessante para fazer manejo em plantas de cobertura, para você fazer adubação a lanço em pré-plantio, né? Para fazer adubação em culturas mais exigentes, ou que exportam mais, ou que absorvem mais. Então, assim, para o feijão, por exemplo, se eu quiser economizar uma operação, eu tiraria o potássio e colocaria na cultura anterior, né? Eu dobraria essa dose na cultura anterior, aplicaria tudo a lanço. Dentro de adubação de sistemas, seria mais ou menos isso. E quanto assim a sair dar esse pulo, né, esse salto de produtividade, além de estar sempre focado na questão de repor que você está retirando do sistema, né, essa questão de privilegiar uma cultura que é mais exigente em determinados nutrientes, como por exemplo o feijão fósforo, né, e a questão da saturação por base, né, da correção do solo, que é muito importante, que às vezes a gente não dá muita importância, mas pode estar perdendo aí 10, 15, 20 sacos por causa disso. A exemplo do que surgiu, né, nos últimos anos, inclusive dentro do próprio GTEC, né, a possibilidade de, de trabalhar com uma estratégia complementar que é a nutrição via folha, né, ou no tratamento de sementes, né. A gente viu alguns resultados até em relação a macronutrientes, né, mas aí talvez não pelo menos a conclusão dos experimentos que ali não é um efeito nutricional, né? Até porque a maior parte do nutriente realmente, quando a gente pensa em macronutrientes, ele vai vir via solo, Sim. mas alguma alteração fisiológica que estimula que aquela planta ela tenha uma ela seja melhor sucedida naquele ambiente, né? Eu acho que também essa também é uma estratégia, né, Conceição, que é possível ser utilizada. Hoje a gente já vê assim um avanço do ponto de vista de entendimento como é que essas ferramentas funcionam, né? De time de aplicação, é, do efeito que isso causa na planta, né? A gente vê também hoje uma preocupação muito grande com as questões fisiológicas no desenvolvimento do cultivo, né? Sim. Balanço hormonal, construção de arquitetura de uma planta que permite uma melhor entrada de luz, né? Então, assim, de fato, a cultura do feijão ela tem essa característica de ser muito elástica, né? Ela, de fato, ser uma cultura que tem uma boa resposta à tecnologia, né? E isso é bom, assim, ao mesmo tempo que a cultura é responsiva e que existam possibilidades do produtor adquirir produtos no mercado, um refinamento a mais, né? Aí eu acho que o meu ponto de vista é que isso não substitui a nutrição via solo, né? É sempre uma complementação, né? De acordo com o que a Conceição falou, existe uma marcha de absorção de nutrientes, né? Em determinado momento haverão limitações naturais para que aquele nutriente seja absorvido pela planta, e é nesses momentos-chave que, de fato, o posicionamento da nutrição ela vai entregar o melhor resultado, né? Nem sempre é fácil identificar, né? Mas como a gente está falando sobre esse refinamento tecnológico, até para que consigamos dar novos saltos em termos de produtividade, né, no cultivo. Acho que essa é uma ferramenta que eu gostaria de comentar também, que ela tem o seu papel, né, dentro da cultura do feijão, Uhum. com uma tecnologia já assim, bem estabelecida. Né? Não, sim, bem colocado. Foi muito bom você ter tocado nesse assunto, Arley, porque realmente, assim, eu acho que com certeza essa suplementação, né, complementação com aplicações foliares de nutrientes, é importante, como você bem colocou. Tem um momento, né, que chega na fase reprodutiva, a atividade das raízes começa a reduzir também, né? E aí, assim, a planta praticamente ela o dreno vai atuar mais do que, né, a fonte para a translocação de carboidratos, e aí você precisa que esses nutrientes estejam já acumulados ali para melhor translocação de carboidratos e enchimento de grãos, né? E muitas vezes, né, para determinados elementos, principalmente como enxofre, boro, esse fluxo não consegue chegar até a planta, né? E não consegue dar vazão a essa translocação. E aí elementos chaves entram dentro desse processo, né? Por exemplo, o próprio boro é um elemento desse, o potássio, né, o próprio nitrogênio, enxofre. E aí essa suplementação aí foliar, às vezes de fato de magnésio, o próprio magnésio é importante, né? Potássio e o próprio manganês, né? Para dar continuidade a
essa translocação, a fisiologia da planta, a parte de fotossíntese, né, manter a planta ali fazendo essa atividade. São realmente um refinamento, né, importante. A gente tem para próprio enchimento de grão, alguns tratamentos de nutrição são interessantes. Como eu falei, né, lógico que não vai substituir, né, a adubação via solo, mas é realmente um complemento interessante. E às vezes, assim, não é nem a resposta, né, nutricional, ou então nem a própria absorção via frente, sabe que alguns nutrientes demoram um tempo, né, desde a absorção, foliar até a translocação, mas às vezes aquele nutriente cai no solo, né, e aí de alguma forma é absorvido também. Então acho que existem já informações, né, sobre isso, né, de que essa suplementação foliar ela tem esse efeito positivo, né? Às vezes a gente nem é muito bem explicado, né, porque não é efeito, né, não tão nutricional, mas pode ser um efeito de um prime effort, assim, um tipo de prime effort, um estímulo, né, para que a planta ela consiga absorver mais nutrientes até do solo mesmo. Tem dados mostrando isso. Então, assim, contra fatos, não há argumentos, né? E eu acho que sim, pode ser uma das ferramentas, né, para ajudar a dar esse aporte a mais de produtividade dentro dos sistemas. Eu acho que é válido também. São coisas que a gente pode aprofundar, né, que vai estudar mais. A gente sabe que esse tipo de trabalho, né, varia muito, né? Você faz 100 experimentos, aí N dá resposta, isso não dá, porque depende muito da situação do ambiente, né? Ambientes são mais responsivos, outros menos, às vezes dá um estresse fisiológico, um estresse de frio, alta temperatura ou doença, e aí pode responder mais ou menos àquele estímulo. Mas a gente sabe que no geral isso ocorre, esse estímulo não acontece mesmo. Acho que é um ponto interessante que você levantou e acho que vale a pena sim. O Arley comentou também essa parte de arquitetura de planta, que no caso do feijão está um pouco mais atrasada quando comparado com a soja, com o milho. Nós tivemos uma evolução muito grande de arquitetura de planta pensando em soja, e isso garantindo produtividades cada vez maiores. A parte de interceptação de luz, né, de aproveitamento de carboidrato. No feijão, até o caminho que o carboidrato tem que fazer, nossos colegas lá da Embrapa estão discutindo bastante isso. O caminho que o carboidrato tem que fazer para sair do colmo ali, entrar no racimo, chegar na bainha da vagem entrar no grão, ele é muito maior, muito mais longo do que a soja que está ali, né, colada no. Então, assim, o pessoal lá da Embrapa está atento a essa parte para ver se consegue. E até nós vamos ter nas próximas estações o pessoal do melhoramento que pode trazer para a gente, né? O que é possível fazer com essa arquitetura dessa planta para tentar melhorar toda essa parte de fluxo aí de carboidratos e fazer com que a planta produza mais. Otimizar o transporte para o lugar certo. Pois é, então é assim, acho que para chegar a 100 sacas aí temos, todas as áreas serão importantes, né? Todo mundo vai ter que contribuir um pouquinho, né? Cada um com uma saquinha ali. Põe o Isso tijolinho. aí. É. Exatamente. Muito bom.